Cumprimento os irmãos com a graça e a paz de Jesus. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E antes de meditarmos na palavra de Deus, quero convidar você a fechar os seus olhos e orarmos por iluminação. Santo Deus, amado e bondoso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos. Agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede e rogamos para que o Teu Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, compreender a Sua palavra e não somente ouvi-la, mas poder praticar também. Que o Senhor nos capacite, Pai. É o que nós pedimos e desde já nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus no Novo Testamento. Faremos a leitura no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versos 1 e 2 somente. É uma passagem muito conhecida, a tentação de Jesus no deserto, e diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Bom, hoje é quarta-feira, início da quaresma, momento em que nós temos a oportunidade de silenciar as muitas vozes dentro de nós e meditarmos, mergulharmos mais profundamente e intimamente na palavra de Deus. O período da quaresma é um período de preparação. Nem sempre foi assim, nem sempre existiu esse período de quaresma, mas houve um tempo na história da igreja em que foi instituído essa data. Então é uma data que há um preparo até a chegada da Páscoa, mais precisamente falando. Então começa na quarta-feira, que nós conhecemos como quarta-feira de cinzas, começa o primeiro dia da quaresma, e são aí então 40 dias de preparo para o grande momento, né, para o momento da ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador. E eu quero falar com você sobre a quaresma. Esse texto que eu acabei de ler narra a história quando Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, como nós acabamos de ler, né? A seguir foi Jesus levado. O texto não diz que Jesus foi abandonado no deserto ou que ele foi para lá sozinho, mas que ele foi levado. Isso quer dizer, meus queridos, que nós também, às vezes, nós somos levados ao deserto. E esse deserto em que nós somos levados é um deserto que serve para nos prepararmos para algo maior. Eu quero dizer que talvez o deserto que você esteja vivendo hoje é um deserto que tem um propósito de ser. Às vezes nós não conseguimos compreender o porquê que às vezes o Senhor nos permite passar por tantas coisas. Então, o deserto, ele é um lugar de propósito. O deserto não é um lugar, um retiro espiritual, onde nós tomamos café da manhã, almoçamos, oramos, cantamos e louvamos. Esse deserto que muitos de nós já passou, ou talvez venha a passar em suas vidas, não é um momento de férias, mas é um momento de preparação, de ascese, né? Que quer dizer treinamento. É um momento de treinamento, de fortalecimento. Pensar na quaresma como um deserto, não necessariamente, mas pensar na quaresma como um momento de preparo e de uma profunda reflexão. Então, nós temos aqui 3 pilares que nós podemos considerar que é o tripé da quaresma. O primeiro é a oração. A oração que nos permite ficarmos em silêncio, buscando orientação da parte de Deus. Então, a oração, ela é primordial nesse momento de quaresma. Ou seja, a oração ela é indispensável porque ela é o elo que vai nos ligar até Deus. É quando nós oramos e nós conversamos com o nosso Pai, quando nós nos ouvimos. A quaresma também é um momento de jejum. Algumas pessoas, elas
fazem um jejum de alimento, então elas ficam algumas horas sem se alimentar, um período do dia sem se alimentar. Então, o segundo momento é essa, né? O jejum. Porque o jejum, ele serve, não é para você fazer uma dieta, não é um jejum intermitente, mas é para que você possa testar a sua carne. E por isso o texto de Jesus sendo tentado no deserto, porque Jesus ele passou um grande período de jejum. Então, quando ele é levado para esse propósito no deserto, ali é posto para ele negociar, né? Negociar a fidelidade dele a Deus com o alimento. Então ele é colocado à prova diante de alguns dias de tanta fome, não foram só algumas horas não, foram dias de fome, é proposto para ele ali, né, oferecido para ele um banquete, um manjar, porque é isso que Satanás faz, ele coloca diante de nós um manjar, e ali foi colocado para Deus, né, se ele foi colocado à prova, se você realmente, Jesus, é filho de Deus, transforme essa pedra em pão, e aí Jesus mostra que nem só de pão vive o homem. Então, o jejum, ele tem muito mais um propósito de fazer com que nós venhamos a de fato sacrificar a nossa carne, mostrando que nós podemos controlar as tentações que estão fora de nós, até mesmo a fome. Então, o jejum, ele serve para você se aproximar mais de Deus, se conectar com Deus. É claro que a gente sabe que tem pessoas que não têm condições de fazer um jejum por questões de saúde. Só que você pode fazer um jejum daquilo que você sabe que te afasta de Deus. Algum comportamento, algum hábito que não condiz com o hábito de um cristão. Bom, eu não preciso ficar aqui apontando, todos nós sabemos as nossas fraquezas, e talvez você tenha uma fraqueza, e você resolve então fazer esse jejum de ficar esses 40 dias sem fazer aquilo que você sabe que não agrada a Deus. Eu vou te dar um exemplo. De repente a murmuração, você é uma pessoa que murmura muito, então você fala, eu me proponho a ficar 40 dias sem reclamar, mas agradecendo. Não aquilo que me falta, porque sempre falta algo, então não tem como a gente agradecer, né? Mas agradecendo por aquilo que você tem, porque sempre vai faltar alguma coisa. Então, não é um agradecimento inválido, mas para você, ao invés de olhar para o que falta, olha para o que você tem, torne o seu coração mais grato. Talvez seja o hábito que você tem de mentir, de inventar fofocas, de ser dramático demais, eu não sei, talvez você tenha uma mania de estar sempre doente, sempre melindroso, sabe? Nós sabemos quais são as nossas fraquezas. Então faça um jejum, fique 40 dias. Talvez o seu maior pecado seja o consumismo. Fique 40 dias sem consumir tantas coisas, sem comprar, sem gastar. Faça esse exercício para você compreender que você tem poder sobre os seus hábitos, aqueles hábitos que não agradam a Deus. Então, faça um jejum. E quando você fizer isso e tiver difícil, busque a Deus, ore. Porque o objetivo do nosso jejum é sempre que a tentação vem, a gente buscar a Deus. Porque sozinho nós não conseguimos. E o terceiro pilar, né, desse tripé aqui da quaresma, para esse exercício, é a caridade. Exercer a caridade. Ser bondoso, generoso, estender a mão para alguém, ajudar alguém de alguma forma. Sabe? Talvez a gente precise disso, tirar mais os olhos da gente e olhar para o outro, estender as mãos, ser caridoso. Então, esse período de quaresma é um período de preparo, né? Há um propósito por trás de tudo isso. Então, que você possa identificar, né? Enxergar o que Deus quer de você, o que Deus requer de você. Quando Jesus estava ali no deserto, eu fico pensando que após passar tanto tempo de privação de alimento e com aquele banquete ofertado ali para ele, o caminho parecia ser muito difícil, né? O caminho parecia ser muito árduo, mas certamente foi o caminho que levou Jesus para a vitória. Talvez o que nós precisamos também neste momento é de um tempo
para sacrificarmos a nossa carne, não porque Deus precise de sacrifício, não, Ele quer de nós obediência. Porque não é sobre agradar a Deus, né? O que nós vamos fazer aqui, o jejum, as orações, a caridade, não é para agradar a Deus, porque nós somos caídos, corrompidos, somos falhos, pecadores, mas todo esse processo é por nós. É para o nosso próprio benefício, é para nós testarmos a nós mesmos. Nós é que estaremos sendo testados. E até onde vai a nossa força, a nossa fé? Até onde vai a nossa confiança em Deus? Será que você consegue ficar 40 dias sem fazer aquilo que de alguma forma te afasta de Deus? Sem fazer aquilo que agrada tanto o seu coração e o seu ego? Mas correr para os braços do Senhor cada vez que esse desejo, que essa tentação vem. Então, o período de Quaresma é esse período de preparo, né? Assim como Jesus caminhou para a vitória, nós também caminhamos para a vitória, porque no final desses 40 dias nós chegamos naquele período da Páscoa, que é a ressurreição do nosso Salvador, ou seja, nós caminhamos também para a salvação, para a vida eterna. É a certeza da salvação. 40 dias, eu faço esse desafio para você. Se desafie. Se afaste daquilo que de alguma forma você sabe que faz mal para você e que entristece o coração de Deus. Aproveite esse período de Quaresma. Faça aí esse exercício, esse propósito para o seu bem, para a libertação da sua alma, do seu ser, do seu espírito. É um desafio. Começa hoje. Quem sabe, no final desses 40 dias, você estará mais leve, mais tranquilo, mais tranquila, mais confiante, mais esperançoso, mais leve. Certo de que todos esses dias que você orou, jejuou e foi caridoso, o Senhor esteve aí, muito perto de você, nesse propósito, para o fortalecimento do seu ser, da sua alma. Que Deus te abençoe nesse período de Quaresma, que Ele te fortaleça, que Ele vivifique o seu espírito e que você possa sair desse período de 40 dias fortalecido, com seu coração cheio de força e de esperança, porque se Deus permitir, a vida há de continuar, até que Ele nos chame de volta. Que Deus te abençoe o seu lar e a sua casa. Fique com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir.